Música country sempre prosperou com histórias de corações partidos, rebelião e redenção. Mas às vezes o drama não ficava só nas músicas, ele se espalhava pela vida real de formas muito mais chocantes. Você já se perguntou o que acontece quando lendas do country cruzam limites que nenhuma luz de palco pode esconder? De tragédias familiares brutais a caos em bares e prisões nos bastidores, esses momentos nos lembram que a fama não apaga falhas. Fiquem por aqui, porque algumas dessas histórias são tão inacreditáveis que vocês vão se perguntar como a música sequer sobreviveu. Spade Cooley. Ele foi coroado o rei do Western Swing, um homem que lotava salões de dança com violinos e alegria contagiante. Mas por trás dos holofotes, Spade Cooley estava desmoronando. Em 1961, o casamento dele ruiu devido a brigas constantes. Na sua casa em Bakersfield, tudo ficou terrivelmente sombrio. Sua filha adolescente, segundo relatos, viu o que nenhuma criança deveria ver, a mãe sendo agredida num acesso de fúria. A cena deixou cicatrizes que jamais se curariam. O caso se tornou o julgamento mais longo da história do condado de Kern, com jurados ouvindo sobre ossos quebrados e uma vida fraturada. A alegação de insanidade de Cooley não se sustentou. Ele foi condenado e enviado para a prisão perpétua. Ironicamente, pouco antes de sua condicional, ele fez um show beneficente alegre para os detentos. Minutos depois, o coração cedeu. A história de Cooley é um aviso sombrio. O encanto no palco pode ocultar grandes tormentas. A música Western Swing continuou, mas seu nome foi apagado da orgulhosa história do gênero. Uma vez, herói da pista de dança, hoje lembrado como um dos contos de advertência mais sombrios do country. Johnny Paycheck. Se você já ouviu Take This Job and Shove It, sabe que Johnny Paycheck construiu sua carreira na rebeldia, mas em dezembro de 1985, sua persona de fora da lei virou um caos na vida real. Dias antes do Natal, num pequeno bar de Ohio chamado North High Lounge, uma conversa descontraída sobre carne de veado e shark virou um desastre. Testemunhas se lembraram de ânimos exaltados, bebidas atiçando a tensão e Paycheck sacando uma pequena pistola. Na briga, um homem chamado Larry Wise foi atingido de raspão no couro cabeludo. Milagrosamente, o ferimento não foi fatal, mas as consequências foram devastadoras. Paycheck alegou legítima defesa, mas o júri não acreditou. Ele foi condenado a 7 a 9 anos, embora tenha cumprido apenas 22 meses antes de um perdão do governador. Na prisão, ele ficou sóbrio, concluiu o ensino médio e até escreveu músicas sobre a vida atrás das grades. Mas o rótulo de fora da lei grudou mais forte do que nunca. Para alguns fãs, o tiroteio o tornou muito real. Para outros, isso consolidou seu lugar na mitologia dos anos mais selvagens do country. De qualquer forma, as manchetes garantiram que Johnny Paycheck viveria para sempre na história da música e na lenda do crime. Merle Haggard. Antes que Merle Haggard se tornasse a voz da América operária, ele era apenas mais um garoto buscando atalhos em Bakersfield. Na adolescência, foi pego roubando e vagando por reformatórios. Mas tudo desmoronou na véspera de Natal de 1957. Naquela noite, Haggard tentou um roubo a uma taverna que deu errado e foi parar num dos lugares mais duros da América, a prisão estadual de San Quentin. Ele tinha só 20 anos quando entrou ali. Enquanto cumpria quase 3 anos, Haggard presenciou o lendário show de Johnny Cash na prisão, um momento que plantou a semente da mudança. Atrás das grades, ele estudou soldagem, escreveu canções e decidiu que a música poderia ser sua salvação. Quando finalmente foi libertado, Haggard carregava o peso de sua ficha criminal, mas também a determinação de mudar sua vida. Um perdão do governador, anos depois, limpou seu registro, mas as cicatrizes permaneceram em sua música. Canções como Branded Man e Mama Tried não eram só arte, eram testemunho. A queda e a ascensão de Merle Haggard mostraram ao mundo que nem as grades da prisão conseguem calar o verdadeiro talento. Sua redenção se tornou uma das maiores histórias de superação do country, um exemplo vivo de segundas chances. David Allan Coe. Alguns cantores country apenas interpretam o papel de fora da lei. David Allan Coe realmente o viveu. Na época em que a maioria das crianças ainda aprendia a andar de bicicleta, Coe já estava preso em um reformatório. Sua juventude foi uma porta giratória de prisões, fugas e tempo passado em algumas das prisões mais duras de Ohio. As acusações eram sérias: roubo de carros, arrombamento e assaltos à mão armada. Em dado momento, Coe até alegou participação na morte de um preso, embora os registros judiciais confirmem mais roubos e brigas violentas, não homicídio. Se ele exagerou ou não, uma coisa é clara: sua ficha criminal era tão real quanto a tinta nela. Em confinamento solitário, Coe aprendeu a tocar guitarra e fez um voto de fazer sua fortuna legalmente através da música. Após a condicional em 67, ele morou num carro fúnebre perto do Hyman Auditorium, em Nashville, pedindo uma oportunidade. Eventualmente, suas canções cruas e honestidade brutal derrubaram.
abriu as portas. Críticos há muito debatem se sua imagem de fora da lei é verdade ou lenda, mas é inegável que o passado difícil de David Alan Coe deu às suas músicas uma autenticidade perigosa. No oeste selvagem do country, poucos o igualaram. Billy Joe Shaver. Com Billy Joe Shaver, você nunca sabia se o homem era um poeta ou um barril de pólvora. Um lendário compositor de sucessos para Waylon Jennings e outros, Shaver era querido em Nashville. Mas em 2007, seu nome estampou as manchetes por razões que nenhum artista deseja. Num salão na área de Waco, Shaver entrou numa discussão acalorada com o frequentador local, Billy Coker. As palavras ficaram afiadas, facas brilharam e, segundo testemunhas, Shaver fez uma pergunta arrepiante. Onde você quer? Segundos depois, Coker foi atingido no rosto por uma bala de pequeno calibre. Milagrosamente, Coker sobreviveu. Shaver foi acusado de agressão agravada e podia pegar 20 anos de prisão. No julgamento, ele insistiu que agiu só depois de ser ameaçado. Willie Nelson até apareceu no tribunal para apoio moral. Em apenas 2 horas, o júri o absolveu, mas a lenda só cresceu. O incidente inspirou a canção de Dale Watson, Where Do You Want It? E para sempre cimentou a reputação de Shaver como o compositor que viveu a vida fora da lei um pouco literal demais. Ele saiu livre, mas a sombra daquela noite o seguiu até seus últimos dias. Waylon Jennings. Waylon Jennings não estava só cantando sobre ser um fora da lei. Ele estava vivendo isso. Em 1977, Jennings estava num estúdio em Nashville, trabalhando em novas faixas, quando seu baterista lhe enviou um pacote. O problema era que o pacote estava cheio de pó branco e agentes federais já o estavam rastreando. Agentes invadiram o estúdio no meio da sessão. Imagine a cena. Waylon, com fones de ouvido, guitarra na mão, de repente se deparando com distintivos piscando na cabine de controle. Segundo a lenda, enquanto a papelada era organizada, Jennings conseguiu descartar a maior parte da droga, deixando os oficiais quase de mãos vazias. Ele foi acusado de posse e conspiração, mas mandados mal elaborados e má gestão das provas fizeram o caso desmoronar. Jennings não só saiu livre, ele transformou a aprovação em arte. A canção dele, Don't You Think This Outlaw Bit's Done Got Out of Hand, foi uma confissão irônica, envolta em um estilo de cordas de aço. A prisão custou-lhe dinheiro. Quase arruinou sua saúde e o fez reavaliar seu estilo de vida, mas também consolidou seu status como o rosto do movimento outlaw do country. Waylon viveu no limite, depois cantou sobre isso, borrando a linha entre mito e realidade de uma forma que poucos artistas ousaram. Johnny Cash. Johnny Cash construiu seu legado andando na linha, mas em 1965 essa linha quase o quebrou. Em 4 de outubro, ao passar pelo aeroporto de El Paso, agentes alfandegários revistaram sua caixa de guitarra e encontraram mais de 1.000 comprimidos de estimulantes e sedativos. Cash passou a noite na prisão, pagou uma multa de $1.000 e saiu com uma pena suspensa. Mas a humilhação o atingiu mais forte que a penalidade. Fãs que adoravam sua mística de homem de preto agora viam manchetes sobre frascos de pílulas em vez de shows gospel. O próprio Cash admitiu que foi um ponto de virada. Determinado a mudar, ele jogou as pílulas no leito de um rio e redobrou a aposta na fé, na família e na música. Nos anos seguintes, ele fez concertos lendários em Folsom e San Quentin, mudando sua imagem de conto de advertência para a redenção. A prisão em El Paso não foi só mais uma manchete de tabloide. Foi quando Johnny Cash encarou o abismo e escolheu lutar para voltar. Sem aquele tropeço, talvez nunca tivéssemos conhecido o Johnny Cru e poderoso que mais tarde cantou Cocaine Blues com uma convicção que só os culpados poderiam transmitir. Jamie Johnson. Jamie Johnson era conhecido por manter o country autêntico, letras cruas, uma voz como whisky envelhecido e uma veia rebelde que os fãs adoravam. Mas em 2024, ele virou notícia pelos motivos errados. Ao sul de Nashville, policiais o flagraram a 87 numa zona de 70. Uma simples parada de trânsito escalou quando revistaram o carro e encontraram sacos de maconha e cigarros pré-enrolados. No Tennessee, isso não era só uma multa, era o suficiente para uma acusação de crime grave. De repente, um dos mais respeitados tradicionalistas modernos do country estava diante de um tribunal em vez de um microfone. Johnson pagou a fiança rapidamente, mas a história incendiou os fóruns de fãs e os programas de entrevistas. Seria este mais um caso de leis estaduais desatualizadas colidindo com atitudes modernas, ou foi uma falha de julgamento pura e simples? Seja qual for a resposta, a reputação de Johnson sofreu um golpe. Canções que antes pareciam sabedoria popular, agora carregavam um toque a mais, como se os ouvintes se perguntassem o quanto da imagem rebelde era atuação e o quanto era pessoal. Quando
quer o caso dele termine em liberdade condicional ou pena cumprida, a prisão de Johnson em 2024 pode ser o momento em que ele realmente herda o manto de fora da lei, um papel que a música country sempre parece reservar para um dos seus melhores, Randy Travis. Randy Travis era o garoto de ouro da música country, bem apessoado, de voz suave e amado por clássicos como Forever and Ever, Amen. Mas em 2012, o mundo viu um Randy muito diferente. Tarde da noite, no Texas rural, um transeunte avistou um Trans Am destruído na rodovia e um homem caído ali perto, desorientado e sem dignidade. Esse homem era Randy Travis. Quando os policiais chegaram, disseram que ele cheirava álcool e resistiu às tentativas de levá-lo em segurança. As coisas pioraram com relatos de que Travis lançou ameaças às mesmas pessoas que tentavam ajudá-lo. Ele foi preso por dirigir embriagado e retaliação, enfrentando multas, liberdade condicional e programas obrigatórios. Depois vieram as fotos de ficha criminal e as imagens da câmera do carro. Elas se espalharam como fogo online, manchando instantaneamente sua imagem impecável. Apenas alguns meses depois, a tragédia agravou ainda mais o caos. Travis sofreu um derrame cerebral massivo que o deixou com sérias sequelas de saúde. Os fãs que antes o viam como intocável, agora viam um homem se desmoronando. No entanto, de uma forma estranha, a sua história tornou-se uma de sobrevivência. Apesar de tudo, Randy ainda aparece em eventos, apoiado por uma indústria que se lembra da voz angelical que lhes deu. A sua queda foi chocante, mas a sua resiliência é prova de que as lendas nunca desaparecem completamente. Glen Campbell. No início dos anos 2000, Glen Campbell era um nome familiar. Rhinestone Cowboy ainda era sucesso nas rádios, e sua imagem de artista exemplar intocável. Mas em 2003, tudo mudou numa estrada de Phoenix. Aos 67 anos, Campbell bateu seu BMW em outro carro e fugiu. A polícia o localizou e registrou seu teor alcoólico em quase 3 vezes o limite legal. Para piorar a situação, ele teria agredido um policial, exigindo falar com o delegado. A prisão resultou em acusações de direção perigosa, embriaguez ao volante, fuga e omissão de socorro, e agressão a um policial. Campbell passou 10 noites na cadeia, onde, à moda de um verdadeiro showman, ele liderou os detentos em versões a capela de Rhinestone Cowboy. Ele também cumpriu serviço comunitário e, mais tarde, lançou um álbum de gospel intitulado Testimony, uma sutil referência às suas próprias lutas. O incidente manchou a sua imagem, mas também desencadeou discussões mais amplas sobre envelhecimento, fama e vício. Nos anos seguintes, Campbell bravamente enfrentou o Alzheimer, mostrando vulnerabilidade e graça, mesmo com a memória a desvanecer. Sua prisão em 2003 pode ter rachado sua máscara pública, mas também revelou o humano por trás da lenda. Willie Nelson. Em 2010, Willie Nelson não era só ícone country, ele era quase folclore americano. Então, quando agentes de fronteira em Sierra Blanca, Texas, abriram a porta do seu ônibus de turnê e sentiram o cheiro de encrenca, as manchetes se escreveram sozinhas. Lá dentro, encontraram 6 onças de maconha, mais do que suficiente para configurar um crime grave sob a lei do Texas. Mas foi aqui que as coisas mudaram. Um promotor de condado solidário rebaixou as acusações para uma contravenção. Nelson pagou uma multa, fez piadas sobre começar uma festa do bully e seguiu em frente como só o Willie conseguiria. Em vez de o quebrar, a prisão deu-lhe um impulso tardio na carreira. Fãs o apoiaram, vendo a prisão não como uma queda, mas como prova de que Willie ainda seguia seu próprio caminho, não importando as consequências. Para Nelson, o incidente se tornou mais do que um contratempo legal. Isso reforçou sua postura de vida como o fora da lei mais querido da América, alguém disposto a desafiar leis ultrapassadas enquanto ainda entregava música atemporal. No fim das contas, não foi só uma prisão, foi um lembrete de que nem mesmo lendas estão imunes às luzes piscando na rodovia. Hank Williams Jr. sempre viveu intensamente, com uma reputação de comportamento turbulento que combinava com sua voz estrondosa. Mas em 2006, as manchetes não eram sobre música. No luxuoso Hotel Peabody, em Memphis, uma jovem garçonete o acusou de passar dos limites, alegando que ele a agarrou, exigiu um beijo e a segurou num aperto semelhante a um estrangulamento. Williams se entregou por um mandado de agressão, mas rapidamente revidou, chamando as acusações de um estratagema por dinheiro. Os promotores eventualmente arquivaram o caso por falta de provas, mas o dano já estava feito. Os tabloides fizeram a festa e os patrocinadores ficaram cautelosos. Para um artista que fez carreira na ideia de ser um amigo turbulento, de repente, essa turbulência não soava tão charmosa. O incidente serve para lembrar quão rapidamente uma imagem pode desmoronar. Mesmo sem uma condenação, a confiança pública é frágil. Hank Jr. sobreviveu e continuou em turnê.
Mas a sombra daquela noite em Memphis paira, mais um capítulo na dança incômoda do country com a fama e as consequências. Ty Herndon. Em meados dos 90, Ty Herndon estava em ascensão. Seu single, What Mattered Most, subia nas paradas. Então, uma manhã de 1995, virou tudo do avesso. No Gateway Park, em Fort Worth, policiais à paisana o prenderam por exposição indecente e posse de metanfetamina. A história chocou os fãs. Herndon se apresentaria em uma convenção da polícia apenas 90 minutos depois. Em vez de afinar guitarras, via luzes e fichas policiais. A acusação de exposição indecente caiu, mas ele se declarou culpado por posse, foi para a reabilitação e cumpriu a condicional. Surpreendentemente, sua carreira não ruiu de vez. As músicas dele tocaram mais no rádio e Herndon continuou gravando. Anos depois, ele refletiria sobre a prisão como um ponto de virada, que o forçou a confrontar verdades sobre si mesmo e viver mais abertamente. O que começou como um momento humilhante tornou-se o início da redenção. A história de Herndon prova que, às vezes, os pontos mais baixos não encerram carreiras, podem ser o que impulsiona um retorno. Mindy McCready. Mindy McCready tinha tudo no fim dos anos 90. Talento, beleza e sucessos como Guys Do It All the Time. Mas, por trás dos holofotes, sua vida estava desmoronando. Aos 28 anos, ela foi pega falsificando uma receita de analgésicos. Essa única acusação resultou em 3 anos de liberdade condicional, multas e constrangimento público. Em vez de se recuperar, McCready entrou em uma espiral. Prisões por dirigir embriagado, brigas domésticas, violações da condicional, um tropeço parecia levar a outro. Os tabloides seguiram cada aparição, estampando suas fotos nas primeiras páginas. Tentativas de retorno foram ofuscadas por novos problemas, e a estrela outrora brilhante de Nashville parecia presa numa tempestade da qual não conseguia escapar. A sua história tornou-se um estudo trágico de como o vício, as lutas pela saúde mental e o escrutínio da mídia podem soterrar até o maior talento. Quando ela faleceu em 2013, a conversa tinha mudado da sua música para as suas lutas. Mindy McCready permanece um dos exemplos mais tristes de como a fama pode amplificar a dor e como às vezes as canções de desgosto refletem a vida do cantor um pouco de perto demais. Sam Hunt. Sam Hunt trouxe um som pop country fresco que conquistou uma nova geração de fãs. Mas, em 2019, sua carreira sofreu um revés. A polícia de Nashville o abordou após ver seu SUV na contramão. Seu nível de álcool no sangue era quase o dobro do limite legal. A prisão virou notícia nacional. Hunt se declarou culpado, cumpriu 2 dias num centro de Dewey e foi ordenado a instalar um dispositivo de bloqueio de ignição no seu carro. Fãs esperavam que fosse um erro pontual, mas em 2025, a polícia o parou de novo, desta vez por excesso de velocidade. E o pior: o bafômetro judicial obrigatório estava faltando. Embora essas infrações não tivessem o peso de alguns dos outros crimes desta lista, as manchetes repetidas pintavam um quadro de imprudência que contrastava com sua imagem descontraída. Para uma estrela vendida por seu charme fácil e sua imagem de bom moço, os deslizes legais levantam questões sobre responsabilidade. A história de Sam Hunt é a prova de que, às vezes, o dano não está na punição, mas na percepção. Um único erro pode desaparecer, mas os repetidos podem grudar como um refrão ruim que você não consegue esquecer. Zach Bryan. A estrela em ascensão, Zach Bryan, estava em alta em 2023. Sua mistura de letras cruas e performances emocionantes o tornou o símbolo da nova onda do country. Mas numa tarde de setembro, no interior de Oklahoma, seu temperamento quase desfez essa imagem. Quando patrulheiros pararam seu segurança durante uma parada de rotina, Bryan saltou de sua própria caminhonete, visivelmente impaciente. A filmagem da câmera veicular depois o mostrou confrontando policiais, recusando-se a sentar e até dizendo: "Vou para a cadeia, vamos fazer isso." E eles fizeram. Ele foi autuado por obstrução. Em poucas horas, Bryan foi às redes sociais com um pedido de desculpas sem filtros, admitindo que deixou a frustração dominá-lo. A atitude funcionou. Os fãs o perdoaram e a contravenção foi arquivada após 6 meses de comportamento impecável. O incidente o humanizou de uma forma que nenhuma balada conseguiria. Isso mostrou ao mundo que até estrelas em ascensão tropeçam, mas admitir o erro rápido e com sinceridade pode evitar que uma carreira descarrile. Bryan transformou o que poderia ter sido uma mancha em sua reputação numa lição de humildade. Chris Young. Chris Young não era conhecido por causar problemas.
Sua voz suave e reputação limpa o tornaram uma das apostas mais seguras de Nashville. Mas em 2024, uma fiscalização noturna num bar de Nashville o colocaram nas manchetes pelos motivos errados. Agentes estaduais alegaram que Young bloqueou a saída e agrediu um oficial. Essa alegação explodiu em sites de notícias, com fotos de fichamento que chocaram fãs que não podiam crer que o rosto de Getting You Home estava ligado a uma briga de bar. Então veio a reviravolta. Imagens de segurança surgiram, mostrando quase nenhum contato entre Young e os agentes. Promotores retiraram as acusações, mas o dano já estava feito. Por semanas, a reputação de Young estava em queda livre. Em vez de ficar remoendo, ele inverteu o jogo. Ele se manifestou pela transparência das câmeras corporais e até iniciou esforços para ajudar outros músicos em disputas legais. O que parecia o fim de uma carreira se tornou uma vitória de relações públicas, provando que, às vezes, a verdade não só te liberta, mas também te rende respeito. Chris Cagle. Chris Cagle já brilhou nas paradas com hits como I Breathe In, I Breathe Out. Mas em 2008, sua vida pessoal começou a ofuscar sua música. Naquele ano, a polícia foi chamada à sua casa no Texas após uma discussão acalorada com a namorada. Ambos foram presos por acusações de agressão doméstica. Nenhum testemunhou e Cagle foi inocentado, mas as manchetes permaneceram. 5 anos depois, em 2013, o problema bateu novamente. Desta vez, policiais o pararam depois que ele furou um sinal vermelho e ele foi preso por dirigir sob a influência de álcool. Ninguém se feriu, mas os incidentes seguidos deixaram os programadores de rádio apreensivos. Cagle acabou por se afastar das turnês, citando família e sobriedade como prioridades. Os fãs viram a decisão como agridoce, prova de que às vezes a melhor forma de se salvar é ir embora. Sua história ressalta como até ofensas menores podem se acumular até que uma carreira pare completamente. Lynn Anderson. Lynn Anderson deu ao mundo I Never Promised You a Rose Garden, uma canção de otimismo que ainda toca décadas depois. Mas em seus últimos anos, o nome de Anderson era mais provável de aparecer em relatórios policiais do que nas paradas. Em 2004, ela foi presa por dirigir sob o efeito de álcool. 1 ano depois, chocou os fãs ao ser flagrada furtando um DVD de Harry Potter, incidente que se agravou quando agrediu um policial. Mais prisões por DUI se seguiram em 2006 e novamente em 2014, a última após um acidente menor em Nashville. Tribunais ordenaram reabilitação, multas e suspensão da carteira. Anderson pediu desculpas repetidamente, mas o ciclo continuou. Na época de seu falecimento em 2015, seu legado era agridoce, lembrado tanto por seu sucesso inovador quanto pelas lutas que obscureceram seus últimos anos. Sua história serve como um lembrete sóbrio. Mesmo lendas que já foram número 1 podem enfrentar batalhas que a fama não pode curar. Darius Rucker. Poucos artistas country são tão amados quanto Darius Rucker, a voz que fez a transição do estrelato do rock para os braços acolhedores do country. Mas no início de 2024, ele enfrentou uma dura realidade. Uma parada de trânsito de rotina em Franklin, Tennessee, revelou pílulas mais tarde identificadas como psilocibina, juntamente com uma caneta vape de THC. Inicialmente, os policiais o soltaram, mas após o laboratório confirmar os achados, um mandado foi emitido. Rucker se entregou, aceitou as acusações de contravenção e concordou com a liberdade condicional. Ele chamou o episódio de embaraçoso, mas usou a plataforma para exigir leis mais consistentes em todo o país. Para os fãs, o choque não foi a gravidade do crime. Foi ver um dos rostos mais amigáveis do gênero numa foto de ficha criminal. Mas o impacto foi leve perto de outros da lista. A honestidade de Rucker e a rápida aceitação das consequências permitiram-lhe seguir em frente com a carreira praticamente intacta. Às vezes, o verdadeiro teste de caráter não é evitar erros, mas como os lida quando as câmeras estão gravando. Da queda violenta de Spade Cooley à surpresa na estrada de Darius Rucker, estas 20 histórias provam que as estrelas country não são imunes ao caos. Alguns tropeçaram na redenção, outros nunca se recuperaram, mas cada um deixou uma marca permanente na história do gênero. Qual dessas histórias mais te chocou? Deixe seus comentários abaixo, deixe seu like e se inscreva para mais aprofundamentos nos capítulos mais insanos da música. Afinal, as canções podem sumir, mas as histórias, boas e ruins, vivem para sempre.